Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você já sabe, o programa é um oferecimento especial da Acre Beer, distribuidora Ambev para todo o estado do Acre, que distribui para nós o Baré, o sabor da Amazônia. Você, varejista, não pode deixar de ter em seu comércio, em seu supermercado, Baré, o sabor da Amazônia, distribuído em todo o Acre pela Acre Beer, distribuidora Ambev. Meu convidado deste terceiro bloco do programa é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Florindo Poeros. O nosso tema, esta já polêmica eleição para a escolha da lista sêxtupla para o próximo desembargador do Tribunal de Justiça com a aposentadoria da desembargadora Isaura Maia. Aliás, ontem foi o último dia de trabalho da desembargadora. O Conselho da OAB vai decidir se os advogados vão às urnas para escolher o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Um grupo de advogados favoráveis às eleições diretas, ou seja, com a participação de todos aqueles que estão em dias com a ordem, seriam aí cerca de 2.000 advogados, entregou um requerimento nas mãos do presidente Florindo Poeros, nosso convidado de hoje, pedindo eleições para a escolha do desembargador de forma direta, e não através do conselho composto pelos 30, digamos, notáveis, os 30 membros do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, do Acre. Presidente Florindo Poeros, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Há quanto tempo? Prazer tê-lo aqui. É sempre um prazer bater um papo contigo, Barão. Eu já devia ter vindo antes, mas em respeito à desembargadora Isaura, eu só falei para o Martins que só aqui viria depois que tivesse consolidado essa aposentadoria da desembargadora. Presidente, o senhor é favorável às eleições diretas? Olha, eu já me manifestei na imprensa e eu tenho a dizer o seguinte. Não se falando de democracia, ninguém mais defendeu a democracia dentro da nossa instituição do que nós. Nós democratizamos o ensino, nós já emitimos 7.000 certificados, a maioria de estudantes acadêmicos de direito. Quer dizer, nós fizemos um chamamento, e eu fico muito feliz. Isso é que existe democracia na OAB hoje. Só por isso é que existem movimentos. Eu fico muito feliz em saber que 2, 3 ou 5 advogados estão se manifestando no sentido de que se faça eleições diretas. Fico muito feliz com isso. Eu já manifestei contra. Mas o número é bem maior do que esses dois. São 100 advogados. Uhum. Representam hoje entre 3% e 4% dos nossos advogados. Muito bem. Mas, de qualquer forma, não é o número de advogados, o percentual. É o interesse deles na discussão, sabe? E vir para dentro da ordem para discutir uma situação. Mas normalmente essa escolha é feita pelo Conselho ou é através de eleições diretas? Em 90% das situações no país, 95% é pelo Conselho. Veja bem, eu já me manifestei contra e continuo contra, mas é a minha opinião que não necessariamente tem que ser a decisão do Conselho. Quem vai decidir se as eleições são diretas ou indiretas é o Conselho Seccional. Gente, para que você em casa possa entender, o 5º Constitucional determina isso, que a Corte, o Tribunal de Justiça, tenha a presença de um membro oriundo da advocacia, no caso representado pela OAB, no caso um representante da OAB. E essa escolha é feita pela Ordem dos Advogados, ou pelo Conselho, ou através de eleições diretas. Um desembargador, o posto mais alto da hierarquia da justiça dentro de um Estado, desembargador que ganha cerca de R$25.000 como salário. Mas, claro, é um cargo de alto poder, de decisão, de relevância, inclusive. É bom que se diga outra coisa. O próximo desembargador, ao final do mandato do Dr. Adair Longini, será este, que será escolhido agora pela OAB, até porque cumpre esta ordem natural de alternância. Muito bem. Por isso que o interesse é tão grande, doutor Florindo. Não, veja bem, é um cargo de relevância e motivo pelo qual dobram-se as nossas preocupações no sentido de que temos que... Por que eu sou contra, Florindo, quem vai decidir é o Conselho? Por que eu sou contra eleições diretas? Porque numa eleição direta não se teria a possibilidade de se aferir o notório saber jurídico desse candidato. Então me diga quais são os critérios que é determinado pelo regimento para que um advogado possa pleitear essa eleição. Quais são os critérios? Os principais seriam o mínimo de 35 e o máximo de 65 anos, notório saber jurídico, conduta ilibada, entendeu? Não pode ter respondido o processo dentro da ordem. Na ordem. São os critérios menores, mas são tem que vários ser ficha critérios. Limpa. Ficha limpa na ordem, com certeza, adimplente. 10 anos de efetivo exercício
contados retroativamente da data do chamamento digital, enfim. Peraí, isso quer dizer então que se um advogado que cumpriu o cargo, por exemplo, tem se falado o nome do Cassiano Marques, que foi secretário no governo Binho Marques, foi secretário no governo Jorge Viana, e nesse período entre ocupando um cargo público e outro, advogou. Nesse caso, ele não cumpriria esse requisito dos 10 anos? Não, veja bem, tantos nomes que surgem por aí. Eu vou lhe dizer que um passarinho me contou. Por exemplo, ele nunca falou para mim desse desejo. Não, mas já me contaram. As pessoas estão dizendo que ele é muito meu amigo, quer dizer, mas ele nunca me falou desse desejo dele de concorrer a essa vaga. Mas veja bem, numa situação, por exemplo, de um secretário de Estado, o exercício da função de secretário de Estado ela é incompatível com a advocacia. Então, no caso dele, os 10 anos de exercício da profissão... Pelo provimento da ordem, o exercício da advocacia ficaria complicada a comprovação dos 10 anos do efetivo exercício da advocacia. O que é efetivo exercício da advocacia? Pelo menos 5 processos por ano, então, ajuizados e acompanhados por preço de advogado. 5 cada ano. Mas eu não conheço o processo... 5 por advogado por ano é muito pouco. 5 processos por ano. É muito pouco. Eu não sei o caso concreto de um ou daquele candidato, eu não sei. Como eu estou lhe dizendo, ele nunca declinou a mim esse desejo. Mas o passarinho, olha, te contou? Olha, um passarinho me contou, que eu digo assim, minha gente, mas é porque o jornalista tem o dever de proteger a sua fonte. Mas são nomes já citados pela sociedade. Dr. Dilardo Marques, Dr. Maurício Hohenberg, que já foi advogado na corte. Juiz do TRE, perdão. Dr. Leal, Dr. Jair Medeiros. São alguns nomes que são citados por aí que pleiteiam a vaga. Todos estes estão obedecendo os critérios? Bom, quem vai fazer essa verificação, essa avaliação é a comissão que vai ser indicada pela ordem para fazer essa seleção e chamamento dos advogados. Aí eu não poderia aqui dizer se esse ou aquele preenche ou não os requisitos. Doutor Florindo, qual é a participação do governo, do governador nessa escolha? Bom, ao governador resta indicar dentre um dos 3 que chegar a ele. A OAB escolhe 6 e manda ao TJ, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, dentre esses 6, escolhe 3 e se remitir o nome de 3 pessoas, 3 advogados ao governador, restando a ele escolher um desses 3. Claro que nesse processo todo o governador tem deixado a ordem muito à vontade para fazer a escolha. Veja bem, eu nunca recebi um telefonema a respeito, nada disso. Eu acho o seguinte, e aí entra uma das minhas teses contrárias à eleição direta, para que não se contamine esse processo de seleção e de escolha da lista sextupla com a política partidária. Que é um cargo de muita relevância. Como você mesmo falou, ele provavelmente será o próximo presidente do Tribunal de Justiça. Depois disso, o próximo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É um cargo vitalício de desembargador. Quer dizer, ele será nos 3 poderes desse Estado. Quer dizer, qual seria... Você estaria certo de que os partidos políticos, as coligações, não se engajariam nesse processo? Essa que é a minha preocupação. Seria mais fácil, então, digamos, cooptar nessa eleição direta? Eu não faria cooptar. Eu não faria cooptar, porque é uma palavra muito forte dos advogados. O advogado não se coopta. Mas seria mais fácil influenciar ou fazer campanha? Evidentemente que se jogaria provavelmente muito dinheiro numa campanha dessa, sabe? Muito churrasco, muita feijoada, muito forró, sabe? Quer dizer, eu me preocupo com isso, é verdade. E até eu acho que viria nos feijoadas dessas por aí, mas veja bem, essa que é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Dizer hoje, defender a democracia nesse sentido é muito fácil. E pior, democracia não se faz como alguns advogados que pleiteiam essas eleições diretas, não se faz agredindo um conselho, pondo em dúvida a idoneidade desse conselho, como fizeram. Os membros do conselho podem pleitear a candidatura? Não tem nenhuma vedação legal, mas tem a vedação através de provimento do Conselho Federal da Ordem que veda. No caso que você falou do Dion e do Jair Medeiros, se eles realmente se propuserem eles são membros do Conselho. São membros do Conselho, eles terão que judicializar e ter a favor deles uma decisão favorável para que eles possam participar. E se eles simplesmente renunciarem ao Conselho? Já renunciaram, me parece. Já renunciaram. Agora, de qualquer forma, mesmo que renuncie, o provimento não pode. Está vendo como é séria essa indicação de que eles querem realmente participar da eleição, dessa lista sextupla? Já renunciaram, inclusive, como o senhor está me dizendo aqui. Doutor Florindo, e quando é que começa esse processo? Bom, ontem foi o último dia de trabalho da desembargadora e
a partir dessa semana, provavelmente o Tribunal de Justiça encaminhará à OAB o ofício nos cientificando do fato da vacância dessa vaga que nos pertence, nós advogados. E eu convocarei aí o Conselho Seccional para que na segunda quarta-feira do mês de junho nós reunamos e passamos a decidir tudo isso. De que segunda quarta-feira de junho ainda. Parece que é dia 8, né? É dia 8. É porque é uma sessão ordinária da seccional por mês. Então até lá vai ter suspense. Nossa, suspense vai... Olha, esse processo não é tão rápido, não. Esse processo deve se arrastar aí entre nossa convocação, a nossa seleção, a nossa votação, direta ou indireta, sabe? Encaminhamento ao tribunal, prazos. Então, isso deve se arrastar agosto, setembro. Vai ter aí um prazo de eleição, basicamente um prazo de eleição dentro da OAB. Exatamente. Mais uma eleição. Mas como eu lhe falei no começo, viu, Alan? Eu fui um grande batalhador para que as coisas mudassem dentro da ordem e principalmente que as coisas fossem democráticas. O senhor não é candidato, não, né? Não, sou candidato. O senhor é vedado por lei? Por lei não, pelo provimento da ordem. Provimento. E eu acho até que se eu concorresse seria uma concorrência até desleal. E eu também não tenho o perfil do magistrado. Magistratura é uma coisa que sacrifica muito, ele se parece muito... Para mim é um sacerdócio, sabe? É muito difícil. Mas eu fico muito feliz, muito pelo contrário, acharem que eu estaria chateado com esse movimento, muito pelo contrário. Eu acho isso ótimo, a participação... Olha, você já viu, 900 estudantes, eles nem votam, mas já se manifestam, quer dizer, antes de eles chegarem à OAB, eles já se manifestam. Eu acho isso muito bacana. Já pensou? Eu nem sonhava nisso quando assumi a primeira vez a ordem. Eu queria que os advogados viessem para dentro da OAB, eu sempre falei isso. E agora eu vejo 100 advogados se manifestando, muitos deles meus amigos, mas fico muito à vontade de se manifestar, estudantes também. Eu fico muito feliz, mas volto a dizer, sou contrário e que vai decidir é o Conselho. Conversei aqui com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, doutor Florindo Poeres. Barão, muito obrigado pela tua vinda, viu? Sempre que precisar, me chame. Obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.